Acho que foi. Alô, boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de poder usar da tribuna para falar sobre os ensinamentos do Cristo. E o nosso tema da tarde de hoje está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, e é uma parte do Livro dos Espíritos que as perguntas de Kardec e a resposta dos Espíritos nos dão orientação de como nós devemos nos relacionar. Mas nos relacionarmos com quem? Primeiro, os 2 primeiros capítulos, é claro, é relação do homem com Deus, que nós já estudamos. E os demais capítulos, ele vai falar de assuntos que trata da relação do homem consigo mesmo e do homem com o outro. Então, basicamente, desenvolver as leis morais, conhecer as leis morais, nós estamos falando de relacionamentos. Porque é a partir dos relacionamentos que cada um vai construindo em si aspectos do desenvolvimento moral. Mas hoje compete-nos não falar de tudo, mas apenas dos instintos de conservação. E o instinto de conservação, o que é? De um modo, digamos assim, inicial, nós podemos falar que é a manutenção da vida. Basicamente é isso. Então, dentro dos 3 relacionamentos que anteriormente a gente mencionou, ele estaria situado no relacionamento consigo mesmo. Porque cabe a cada indivíduo, a cada ser, manter a sua vida, manter a sua existência. Inicialmente, o princípio espiritual, ele desenvolve o instinto, de um modo geral, a partir da interação com o meio ambiente, sofrendo, desde lá das menores moléculas, sofrendo a fome, a necessidade de reprodução, vai sendo marcado no perispírito. Claro que sem nenhuma consciência clara como a gente tem hoje em dia. São apenas impulsos que estão a serviço de uma força oculta, organizada e cuidada pela espiritualidade maior. É assim que o princípio inteligente vai gradativamente desenvolvendo a sua força de vida, o seu processo de desenvolvimento. Mas vamos falar de nós, né? Espíritos, que é o que nos cabe nesse momento, pois se trata de nós compreendermos cada vez mais como podemos buscar forças e equilíbrio para sermos espíritos mais de acordo com as leis morais. Isso é, com melhores relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Não é à toa que a lei maior é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está inscrita toda a lei e os profetas. Não foi o que Jesus disse? Aí está toda a lei moral. Mas há um instinto de conservação. Então, entendendo o que é instinto e como ele se forma, na primeira questão, a Dirce leu para a gente que o instinto de conservação, os espíritos afirmam que ele, de fato, é uma lei da natureza e que, para alguns, ele é maquinal, para outros, ele é raciocinado. Nós temos instintos? Temos. Estamos submetidas a ele? Há muitos, mas muitas outras coisas nós já temos a capacidade de estar conscientes. E devemos fazer uso da consciência, porque o instinto é uma inteligência que não falha, como está lá na Gênese. Entretanto, aqueles que estão apenas submetidos ao instinto ainda não têm nenhum grau de autonomia. Estão presos ainda a uma inteligência que não é controlada por si mesmo. A inteligência do homem, ela já exige de todos nós uma certa consciência. Então, preservar a vida, para cada um de nós, ainda tem características instintivas, tem, quando a gente leva um susto, quando a gente se sente ameaçado, o nosso corpo reage
instintivamente. Mas nós já somos capazes de fazer escolhas? Alguns sim, outros não. Vamos dar um exemplo. A gente sofre uma situação de violência, como, por exemplo, um assalto no meio da rua. Todas as pessoas reagem da mesma forma? Alô? Um animal que sofre... De duas formas. Só um instantinho, gente. Obrigada. Basicamente, ou eles vão atacar, ou eles vão correr. Nós temos as mesmas possibilidades. Entretanto, nós temos um outro recurso. Se caso formos atacados no meio da rua, a gente pode utilizar outros recursos? E a gente conhece história de pessoas que utilizam. Uma pessoa que é agredida, assaltada, ela pode correr, ela pode reagir, ou ela pode conversar, argumentar. Pode ser que adiante, pode ser que não adiante, mas nós somos capazes disso. Não é fácil, não é todo mundo que está preparado para isso, mas é uma capacidade inerente já. Inerente, porque nós já desenvolvemos em algumas encarnações essa potencialidade, que é a consciência. E, a partir do momento que a minha consciência é lúcida, que eu sei o que eu penso, o que eu falo, eu faço escolhas conscientes. Então, eu não tenho mais só que fugir ou lutar. E isso nos acompanha em todas as situações da nossa vida onde a questão da preservação está garantida. Tem uma questão aqui mais para frente, ela não está nem aqui, que é a questão 709, que ela nos pergunta se o ser humano... Eu vou até ler para vocês, porque ela tem a ver com essa ideia para a gente desenvolver o raciocínio. Aqueles que, em certas condições críticas, se viram constrangidos a sacrificar seus semelhantes para se alimentar, cometeram um crime? Se houve crime, não terá sido atenuado pela necessidade de viver que lhe dá um instinto de conservação? É uma situação crítica. Você está numa situação e pode utilizar, perecendo diante, por exemplo, da fome, e pode utilizar do corpo de outro ser humano para se alimentar. E o que os espíritos respondem? Primeiro, eles dizem que já responderam isso em outro lugar, mas ele diz assim, há mais mérito em experimentar todas as provas da vida com coragem e abnegação. A homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. O que eles estão nos dizendo com isso? O animal pode matar para se alimentar. Nós, não. Porque nós já temos condições de entender que o nosso papel, se é de dor e de sofrimento, que nós suportemos essa dor e esse sofrimento com abnegação. Porque se a gente confia e entende que Deus é misericordioso, que Ele tem o controle da situação e da vida de todos nós, que cada situação de dificuldade, por mais extrema, porque essa é uma situação extrema, que é citada pelo que Kardec pergunta aos espíritos, se na situação extrema os espíritos nos respondem que nós temos condições de suportar a prova, que dirá em situações como um assalto, por exemplo. Aí, isso significa, a gente não tem o direito de se defender? Não, não é isso. Nós temos o direito de nos defendermos, mas nós não temos o direito de, em nome da defesa, tirar ou ser cruel com o outro. É nesse sentido. É claro que tudo depende de uma condição de equilíbrio, de conhecimento, de momento evolutivo que aquele ser está passando. Mas são questões para que a gente reflita. Porque nós não vamos agir de forma equilibrada numa situação de susto ou numa situação de ameaça se nós não refletirmos a esse respeito. Porque a tendência é agir de forma instintiva. Para que nós possamos trabalhar o instinto e ele se torne uma inteligência consciente,
é necessário que a gente reflita sobre as possibilidades e as tormentas que nós estamos sujeitos durante a nossa encarnação. A questão, aí Kardec continua fazendo perguntas relacionadas, aí começa a questão dos meios de conservação, né? E aí ele vai perguntar, dando ao homem a necessidade de viver, deu-lhe sempre os meios de consegui-lo? E aí vem um aspecto muito interessante, que os espíritos nos respondem que sim, que sempre tem a possibilidade de conseguir o necessário. O necessário está ao alcance de todos. E o que é o necessário? Aí você vai dizer assim, para fulano, o necessário é ter um iPhone 11, até porque a sociedade criou essa condição. Mas o outro se contenta com o Motorola, G não sei das quantas. O necessário é ter uma casa com piscina. Afinal, a gente mora num lugar muito quente. Mas o outro quer apenas uma casa e um lugar para repousar a cabeça e poder descansar depois de um dia de trabalho. Sim, mas isso não são diferenças da necessidade evolutiva. Isso são diferenças, porque, sim, todos precisam de um lugar para repousar depois de um dia de labuta. Hoje, a sociedade criou condições que é necessário, para muitos e para a maioria, ter um meio de comunicação como um smartphone, por exemplo. Sim, porque são mudanças que vão havendo de acordo com o desenvolvimento do processo civilizatório. Há 20 anos atrás, bastava um telefone fixo para você ligar. Você saía na rua e só ia falar com a pessoa se usasse um orelhão ou quando chegasse num lugar que tivesse outro telefone fixo. É difícil hoje alguém viver sem celular. Então, foi uma necessidade que foi criada. Agora, eu preciso pagar 10 mil reais no telefone ou eu posso comprar um de 1.000? Ou de 500? Essas são as questões que ele coloca. Por quê? Porque, para alguém usar e abusar do supérfluo, alguém estão não tendo nem o necessário. É essa a ponderação que os espíritos nos pedem para nós avaliarmos. Ninguém está dizendo que não se possa usufruir do desenvolvimento tecnológico que a sociedade propõe. Existem tecnologias de ponta? Existe. Mas para quem vai falar no WhatsApp, acessar o Facebook, ou o Twitter, ou o Instagram, precisa de tecnologia de ponta? Talvez aqueles que vão utilizar recursos, que eu não sei nem quais são, mas que eu sei que existem, e que, de fato, vão usar aquilo para algum tipo de trabalho, para algum tipo de apoio, de ajuda, e aí é necessário aquela tecnologia de ponta. Então, o que eles estão nos dizendo? Reflitamos sobre como estamos conduzindo a nossa vida e aquilo que está se tornando necessário, ou melhor, aquilo que está se tornando supérfluo na nossa vida. Fiquemos atentos ao que é necessário para nós. Eles não dizem que a gente não pode ter um pouco de tranquilidade e de conforto. Sim, podemos. Mas também temos que ver o preço que está sendo pago para isso. Porque aí a gente entra num outro ponto. Às vezes, a mãe e o pai... Estou usando esse exemplo do iPhone, gente, porque é uma coisa que todo mundo conhece e entende, mas para a gente poder refletir a respeito das nossas posições. Às vezes, a mãe e o pai usam um celular mais barato e dão um telefone caro para o filho, por exemplo. Para quê? Para perder o controle total dele, né? Porque eles já são muito mais espertos do que nós. Se você dá uma condição dessa sem ter recursos para lidar com ela, é isso que você está fazendo. E aí, perdemos, não vou entrar nesse mérito, mas começamos a desequilibrar outros aspectos na relação familiar e perder a função da hierarquia familiar. Então, pensar no instinto de conservação e nos meios de conservação, para nós, só é viável agora, de acordo com o desenvolvimento da nossa inteligência, entendendo que a conservação é um relacionamento meu comigo mesmo. Como que eu estou lidando comigo mesmo? Quais os recursos que eu estou utilizando para conservar o meu corpo, mas também o meu pensamento, a minha mente, a minha alma?
Quais são os alimentos que eu estou ingerindo? Porque conservação é um tema bem amplo. Falando da conservação conosco mesmo, da relação conosco mesmo, mas a gente também pode, por exemplo, falar da conservação com o ambiente que a gente vive. O planeta Terra é um outro tema que se fala de conservação. Não é um instinto de conservação propriamente dito, mas é um tema que está ligado à conservação. E a responsabilidade de quem? Manter esse trabalho ativo de cada um de nós. Não é só dos meioambientalistas, daqueles que estão à frente desse processo. Eu acho que cada um de nós sabe como pode manter, não vou entrar nesse mérito aqui, como manter conservado o ambiente em que vive, né? Se estivesse falando com as crianças, a gente falaria de uma outra forma, mas todos nós já temos esse conhecimento. Mas também faz parte. Por quê? Porque é o ambiente que eu vou viver. Como eu vou me sentir no ambiente que eu vivo? Eu estou bem? Eu estou mal? Vai fazer parte da minha relação comigo mesmo. Eu queria trazer para nós, em relação a essa questão do necessário e do supérfluo, um trechinho aqui de um texto que está no livro Plantão de Paz, que chama Supérfluo, que é de Emmanuel. E ele começa para a gente assim. Por toda parte na Terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. Supérfluo de posses, estendendo a ambição. Supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, empanando a fé. Supérfluo de convenções, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Supérfluo de conflitos mentais, determinando o desequilíbrio. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. É interessante, o texto continua, mas eu queria fazer uma ponderação aqui. É interessante que tudo que ele coloca como supérfluo, que é o excesso, empana, como ele usa numa das frases, justamente todos os recursos que nós temos para viver de uma forma saudável. E aí é um alerta, porque o excesso, de fato, ele traz doença, desequilíbrio mental, perturbação, insônia, dores e angústias terríveis. Porque se eu preciso me exceder, por exemplo, do supérfluo material, eu vou estar sempre atormentada, achando que alguém vai me tirar aquilo que eu tenho. Até porque eu tenho em excesso. E eu vou passar a vida preocupada e buscando recursos para me proteger daquilo que eu tenho em excesso. Ele usa um outro exemplo aqui, que é supérfluo de indagações empanando a fé. Precisamos ter um pensamento crítico, sim. Mas aquele que critica, e aí a gente pode pensar também em reclama, em fala demais, sem ter condições de avaliar o que vem do outro, o que a gente recebe de retorno, fica só centrado na própria reclamação e na própria questionamento, perde a oportunidade de aprender a confiar. Nesse caso, fé como confiança. Como poder confiar no outro. Ah, mas aí alguém vai dizer assim, não, mas eu não posso confiar no outro. Eu confio no outro. A pessoa vai e me passa a perna. Então, vamos pensar uma coisa aqui. O que há dentro de cada ser humano, de cada ser espiritual? Todos nós, centelha divina, somos filhos de Deus,
quando a gente fala centelha divina, é que Deus habita cada ser humano. Eu não posso ter uma confiança cega de achar que o outro vai ser Deus, porque ele está em processo de desenvolvimento e de evolução, assim como eu estou. Mas eu posso entender e confiar que Deus habita em cada ser humano, mesmo nos que ainda estão equivocados diante das leis dele. Ou eu acredito nisso ou eu não acredito. Não tem meio termo em relação a essas coisas. É difícil a gente confiar nesse sentido? Pode até ser. Eu reconheço que para mim também é. Mas se eu fico indagando demais, eu perco a fé. Porque eu não vou estar usando a referência que eu tenho, que são os ensinamentos de Jesus. Ou Jesus é uma referência para mim e os ensinamentos dele são uma referência, o que eu posso reconhecer é o seguinte: eu não consigo confiar plenamente ainda. Eu não tenho uma fé de entrega absoluta. Nisso, eu estou desenvolvendo o meu relacionamento comigo, porque eu estou buscando conhecer a mim como eu lido, por exemplo, com a fé. Agora, se eu duvido do que o Cristo nos ensinou, então eu estou empanando a minha possibilidade de ter fé. Tem um outro aqui bem bacana, que é quando ele fala assim: supérfluo de conflitos mentais determinando o desequilíbrio. O que são conflitos mentais? Se não são umas vozes que, às vezes, falam na cabeça da pessoa, que pode ser externa, mas também pode ser interna. Muitas vezes, a gente acha que a voz é externa, mas não é. É nossa mesmo. São ecos da nossa história, dessa e de outras encarnações, que determinam os nossos comportamentos, mas que, se eu não aprendo a lidar com elas, eu vou favorecendo o desequilíbrio. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, por exemplo, que sofre de ansiedade. Aí a pessoa começa a pensar e até a ouvir, por exemplo, notícias no jornal. Assalto, violência, arrastão, confusão. A pessoa já tem dificuldades em lidar com a própria ansiedade. E aí ela vai alimentando o pensamento com aquilo. Aí ela bota o pé na rua e fala assim: mas eu posso ser assaltada. Aí tem uma crise. Aí volta para dentro de casa. Olha os conflitos mentais gerando desequilíbrio. E como lidar e tratar com isso? Existem recursos, existem técnicas. Mas a ideia principal é: como eu alimento, com que eu alimento meu pensamento? Quais são as informações que eu estou ingerindo? O que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, os sites e as redes sociais que eu estou acessando na internet, que vão me dando informações. Porque, hoje em dia, nós somos encharcados, nós estamos mergulhados num rol de informações que a gente tem dificuldade de se livrar disso. Se eu não fizer uma seleção, colocar uma rede no que chega até mim, eu vou ficar à mercê desse outro que me traz diversos conceitos que, muitas vezes, eu nem sei muito bem como funciona ou eu não quero acreditar, mas que nos soterram. Supérfluo de alimentação aniquilando a saúde, não preciso nem falar, né, gente? Isso aí, todo mundo sabe do que se trata. Supérfluo de preocupações imaginárias abafando a harmonia. É semelhante ao da ansiedade, mas a gente fica assim, criando situações. Muitas vezes, cria situação que o outro vai trair, cria situação que o outro vai, de uma certa forma, te fazer mal. Fica imaginando coisas que, muitas vezes, não tem nem nenhuma âncora com a realidade. E aí, lógico,
nós funcionamos de acordo com aquilo que a gente pensa. Se o pensamento está desarmonizado, qual vai ser a atitude? Qual vai ser a postura? Qual vai ser o comportamento diante consigo mesmo e com o outro? De desarmonia, de desequilíbrio. Não tem outra alternativa. Mas vamos seguir adiante. Depois eu leio mais um pouquinho para a gente poder encerrar. Vamos seguir adiante com o texto com o estudo da agora da tarde. Teve uma outra questão aqui, que é a 706. A 705, ele pergunta por que os homens, se a terra produz o bastante para fornecer o necessário ao homem. Aí tem uma outra questão importante, porque os espíritos dizem que sim, produz. Mas tem a ver com a história do necessário e do supérfluo. Uns conseguem abarcar com mais propriedade aquilo que seria coletivo, e isso está à mercê de quê? Do egoísmo e da rudeza do coração de cada um. É esse digamos assim, um dos pontos das grandes dificuldades que ainda passamos no nosso planeta. A Terra produz o suficiente para alimentar 7 bilhões e poucos de habitantes. Possui. A gente tem noção, muitas vezes, de quanto alimento é jogado fora porque não alcança o preço do mercado? São toneladas que alimentariam muitas pessoas. Muitas vezes, nós, dentro da nossa casa mesmo, fazemos compra em excesso. Outro dia estava ouvindo um estudo, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento. Isso é lamentável. E ainda existem muitas pessoas que passam fome aqui dentro do nosso país. Então, esses desequilíbrios, sim, ainda fazem parte do egoísmo do coração do homem. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não trabalho, eu não produzo nada nesse sentido de alimento, eu não estou desperdiçando alimento, e dentro da minha casa eu procuro ser o mais, digamos assim, correto, desperdiçar o mínimo. Ok. Mas ainda estamos envolvidos por essa vibração. O fato de eu ser assim já é um pontinho de um vagalume vibrando nessa imensidão do planeta Terra. E é necessário que vários vagalumes comecem a se acender para que a gente possa, um dia, superar todas essas deficiências. Mas, quanto mais eu tenho consciência de que eu não devo desperdiçar, não por usura, porque também pode ser isso, né? A gente pode não estar desperdiçando nada por usura. E aí é uma outra questão. Porque tudo requer equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio vai depender do que eu sinto. Eu não desperdiço mais por usura ou porque eu já entendo que esse é um recurso que pode faltar para outros irmãos. Isso é diferente. E isso conduz o meu pensamento. E esse meu pensamento conduz o meu comportamento, o meu equilíbrio ou o meu desequilíbrio, a minha harmonia ou a minha desarmonia. Então, nós temos muita coisa para aprender, para pensar, para refletir. Tudo o que a gente faz, o principal é nós observarmos o nosso sentimento. Porque, algumas vezes, eles podem se confundir com sentimentos equivocados. E aí é eu parar e analisar. Eu estava agindo por usura, mas agora eu começo a compreender que, mais do que isso, existem situações, existem pessoas, existem, às vezes, populações que necessitam. Se eu gastar menos no mercado, eu vou jogar menos fora. E eu posso utilizar o meu dinheiro de uma forma mais equilibrada. Quem sabe até dando uma cesta básica lá na obra social com aquilo que eu jogo fora. É claro que não é o que está no lixo, né, gente? É aquilo que eu passo a economizar. Não, eu estou falando assim, mas porque, às vezes, a gente acha que tem que dar para o outro aquilo que a gente não quer. Né? Quem trabalha no bazar aqui, quem trabalha em outras situações, muitas vezes as pessoas recebem aquelas roupas que quem deu não usaria nunca mais. Porque a roupa não presta para mais nada. Mas, às vezes, a gente ainda acha que está fazendo caridade, dando aquilo que a gente não quer. Não é isso. Eu posso amadurecer o meu sentimento, eu posso até ser assim, porque muitos de nós ainda é assim.
Entretanto, o objetivo, quando a gente faz esse encontro com Jesus, é cada vez mais ir amadurecendo algumas dessas questões íntimas. Então, se eu entendo, por exemplo, que eu estou desperdiçando alimento, eu posso fazer um esforço de, na semana seguinte, gastar um pouco menos no mercado. E aquilo que eu gastava a mais, eu guardo. Pode ser R$5, R$10, e guardo numa semana, guardo na outra, de repente eu falo assim, dá para comprar uns alimentos, vou levar lá para a obra social. Foi o dinheiro que eu economizei e que não sobrou nada de excesso na minha lixeira essa semana. Isso é uma reflexão. Eu estou falando assim com vocês, mas eu sou a primeira a ter que pensar sobre isso também, tá, gente? Porque eu tenho a desculpa de que eu tenho 2 cachorros, então os restos eles vão para o cachorro. Mas isso também não é saudável, porque o cachorro tem a comida dele, eu preciso dar os meus restos para o cachorro? Não, ele tem a comida dele. Mas são reflexões que a gente precisa fazer. São formas de nós orientarmos e dirigirmos o nosso pensamento para uma solução mais equilibrada diante dos aprendizados que a gente vai fazendo com a doutrina espírita. Porque ela nos ensina uma série de posturas. Sim, a doutrina espírita nos traz conhecimento para que mudemos a nossa postura. Não é para fazer igual fazíamos antigamente. Confessamos os nossos pecados e pecamos de novo. Confessamos os nossos pecados e pecamos de novo, sem tomar consciência da repetição do comportamento. Mas vamos seguir em frente. E aí, na 706, ele pergunta para os espíritos assim, por bens da terra, só se devem entender os produtos do solo. O solo é a fonte primeira de onde decorrem todos os outros recursos, pois, definitivamente, esses recursos são apenas uma transformação dos produtos do solo. Mas ele vai falar que os produtos do solo é tudo de que o homem pode gozar nesse mundo, porque a questão anterior ele tinha falado dos produtos do solo. Se nós formos dar um mergulho mais profundo nessa questão, parece que ela é superficial, né? Mas essa última... Os espíritos não falam nada que é superficial. A gente é que não entende a profundidade do que eles estão nos dizendo. Então, a gente precisa buscar orientação nesse sentido, através do estudo. Ele fala, tudo de que o homem pode gozar neste mundo são os produtos do solo. E aí a gente pode pensar o quê? Estamos no planeta Terra, estamos usufruindo não só do que a Terra nos dá diretamente, como a questão do alimento, como falávamos anteriormente, mas do nosso corpo. O nosso corpo vem dos elementos do planeta Terra. Fazemos parte, não é para ele que nós voltaremos? Para o solo do planeta? De lá viemos. Tudo aquilo que nós podemos gozar, e gozar com mais ou menos equilíbrio, está de acordo com a nossa vivência expiatória. Então, estar utilizando os frutos que o planeta nos dá significa possibilidade de nos educarmos dentro da pedagogia divina para aprendermos a utilizar as questões com parcimônia, com equilíbrio. Quando os espíritos dizem a Kardec quais são todas as condições de um homem de bem, tem uma frase que eles falam que é exatamente assim: o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Então, nós temos direito a usar tudo que o planeta e que nós conseguimos e conquistamos, usando, mas não abusando. E aí a gente pode estender esse uso tanto nas questões materiais, quanto, por exemplo, nas questões dos relacionamentos. Eu uso ou eu abuso nos meus relacionamentos? Eu uso ou eu abuso no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento comigo mesma, no meu relacionamento com os meus familiares, com as pessoas que estão comigo no ambiente de trabalho? E, de acordo com a resposta que eu for encontrando a cada uma dessas questões, eu vou buscando o equilíbrio. Porque, em algumas situações, a gente ainda abusa. A gente só tem que ter a coragem de ser honesto conosco mesmos e falar, aqui nesse ponto eu ainda estou abusando. Como que eu posso fazer diferente? Que recursos que eu já tenho para utilizar com tudo que eu aprendi para buscar um equilíbrio e estar mais de acordo com os ensinamentos de Jesus? Porque nós ainda somos assim. Por isso estamos aqui.
encarnados, passando por todas as expiações e por todas as provas, através do que nós vivemos, das dores, do sofrimento, sempre com a possibilidade de aprendizado. Então, tem horas que a dor e o sofrimento vão, digamos assim, incomodar, trazer mais desconforto. Mas a hora que eu pego aquela dor e aquele sofrimento que me traz mais desconforto e transformo ele em crescimento, em conhecimento, em mudança íntima, aquilo passa. E aí, daqui a algum tempo, a gente vai ver, como a espiritualidade muitas vezes nos diz, em alguns momentos, que vai se vencendo a expiação através das nossas lutas diárias e do nosso cotidiano. Deus não colocou a gente aqui para ficar sofrendo, para viver infeliz, para viver de tormenta. Senão, como os espíritos, o Kardec pergunta, para que serviria o instinto de conservação? Seríamos marionetes de uma brincadeira de Deus para nos fazer sofrer? Muita gente já pensou assim. Pois não consegue lidar e enfrentar as dores e o sofrimento. E aí, ainda falta um pouquinho. Vamos dar um pulinho lá para a questão... sim, a questão 707, ele faz uma ponderação que tem a ver com isso, que os meios de existência faltam a certos indivíduos quando a abundância os cerca. Aí é a questão do egoísmo. Aí, na 708, ele vai falar sobre... mas algumas pessoas passam por dificuldades independente da sua vontade. Elas até se esforçam, têm boa vontade, têm, digamos assim, o intuito de conseguir e tentar o melhor. E, por mais que façam, aquelas pessoas que, às vezes, falam assim, parece que nada na vida é fácil para ela ou nada lhe sorri. E, às vezes, ela passa por dificuldades materiais mesmo. E aí os espíritos dizem para Kardec assim, isto é uma prova, frequentemente cruel, que ele deve experimentar, a qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste na submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência nenhum meio lhe proporciona para sair da dificuldade, se a morte o atingir, deve recebê-la sem murmurar, pensando que é chegada a hora da verdadeira libertação, e o que desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Muita gente acha que nós, espíritas, fazemos apologia ao sofrimento. E se a gente lê essa resposta dos espíritos, descontextualizada, de um entendimento maior, vai falar, ela está falando que a pessoa tem que aceitar qualquer coisa, mesmo quando está sofrendo. Pode se rebelar. Deus não disse que tem que aceitar. Quer aproveitar a oportunidade de aprender e de crescer diante das leis de Deus? Então se submeta ao que Ele nos ensina e o que Ele nos pede. Quer continuar rebelde às leis de Deus? Durante um tempo Ele permite. Aí é com Ele, não sei nem mais o que dizer em relação a isso, porque Ele permite. A gente chegou até aqui, encarnando e desencarnando. Permite assim. Estamos presos, como os budistas falam, na roda das reencarnações, até nós conseguirmos entender que o sofrimento não é crueldade, não é maldade, é pedagogia divina, é processo de aprendizado e de educação. E esse é um caminho que nos ajuda a estar numa condição diferenciada daqui a alguns séculos, milênios, sabe? Deus depende de cada um e do empenho que a gente tiver para vencer essas questões. Mas o que a doutrina espírita nos ensina são algumas leis. E como funcionam essas leis na vida? Algumas respostas que o homem procura há milênios. Como, por exemplo, se existe vida após a morte. Essa não é uma questão do século XIX, XX, XXI. Essa é uma questão desde que o homem começou a pensar.
Então, a doutrina espírita nos dá isso de forma organizada, porque o Cristo prometeu que nos daria essas informações. E agora, a partir do século XIX, os habitantes do planeta Terra já tiveram condições de receber uma doutrina com diversas informações mais apropriadas para utilizar para o seu processo de desenvolvimento. Eu tenho certeza que daqui a alguns milênios, essas informações vão ser nada. Vai falar, nossa, era tão difícil segurar, controlar as emoções. E aí a doutrina espírita veio com aqueles recursos que eles tinham, e eu ficava brigando comigo mesmo, brigando com o meu semelhante. Como? É claro, a gente não lembra. Se nós lembrarmos de 500, 1000 anos atrás, nós vamos nos assustar com quem nós éramos. Mas estamos no processo de evolução. E a escolha depende de cada um de nós. Deus, isso é uma coisa que é importante a gente ter gravado. A pedagogia divina é de sempre pedagogia, é educação, é processo educativo, para que a gente possa aprender a lidar com as nossas dores, com as nossas infelicidades, com as nossas angústias, com aquilo que traz desequilíbrio à nossa alma. Se eu entendo e acredito nisso, não importa o que acontecer, essa é a minha referência. Por quê? Porque ela está pautada nas palavras de Jesus. Porque a gente precisa ter referências. Se a gente não utilizar as referências da palavra de Jesus, a gente vai usar alguma outra. Pode ter certeza. Algum cantor, alguma celebridade, algum filósofo, porque nós ainda temos essa necessidade. Nós vamos utilizar a referência de alguém. Nós não copiamos uns dos outros. Copiamos a moda, copiamos muitas vezes o que vamos dizer, o que pensamos. Somos nós. O psiquismo humano se desenvolve dessa maneira. Então, eu escolho. Quem vai ser a minha referência? A celebridade X, Y, Z? Ou Jesus? Está defasado? Acho que não, né? Tenho certeza que não. E, para nós irmos caminhando para os nossos... a 709 a gente já falou. A 710. Nos mundos em que a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de se alimentar. E aí... os espíritos respondem, sim, mas seus alimentos correspondem à sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciosos para vossos estômagos grosseiros, assim como eles não poderiam digerir os vossos. Então, não podemos mais habitar o planeta Terra. Porque aqui, mesmo sabendo, como os espíritos nos dizem, que estamos num momento de regeneração, aqui tudo ainda é muito grosseiro. Nós ainda necessitamos, por exemplo, de nos alimentarmos de outros seres vivos, através da carne, por exemplo. Ser vivo podia ser só o vegetal. Esses outros seres, não. Mas ok. Ninguém está dizendo que a gente não pode mais comer carne ainda. Ainda. Eu posso até fazer a escolha. Mas aí eu vou fazer a escolha porque todo mundo parou de comer carne lá no centro espírita que eu frequento, ou eu vou começar a fazer uma escolha através do entendimento. Essa é uma opção. Lembra que o principal é o sentimento e como eu vou determinando as condições da minha vida? Sim. Se eu chego à conclusão, para mim, não dá para ficar sem comer carne em absoluto, porque eu não sei lidar com isso. Eu vou falar uma coisa, eu passei 2 anos sem comer carne. Nenhuma, nem peixe. Depois de 2 anos, eu tive uma contratura muscular e eu descobri que era por falta de proteína. Porque eu não sabia adequar a minha alimentação com proteína. Aí a gente vê, olha só, a ignorância da pessoa. Que, ao invés de buscar os recursos que a ciência te dá para poder substituir algo, simplesmente tirou aquilo da alimentação assim, ó, tirei e continuei comendo todas as outras coisas. Comia ovo, mas não era o suficiente, né? Porque eu não conseguia comer ovo todo dia. Então, tinha dia que eu não comia. Isso me fez ver que eu não estava preparada. Ok?
estou num outro processo agora, buscando recursos para mais para frente poder fazer isso novamente. Mas a gente tem que, muitas vezes, até admitir que errou e que falhou na escolha que fez diante. Não tenho a mínima condição de habitar um planeta mais sutil. Não. Eu ainda preciso. Pode ser que já haja seres humanos, e creio desses novinhos que estão nascendo, que às vezes a gente vê uns vídeos que não querem comer carne de jeito nenhum, que os organismos deles já sejam mais sutis e eles já estejam preparados e não vão precisar fazer a substituição que eu vou ter que fazer quando eu quiser deixar de comer. Por quê? Eles já vieram com isso. Aí a gente vê, o planeta está mudando. Olha o sinal da regeneração. São aqueles que estão chegando e que já vão nos ensinando. Porque, para eu sentir dó dos animais, eu hoje ainda tenho que pensar, refletir sobre isso. Para eles é natural. Como eu vi um vídeo de uma criança falando que não ia comer o bichinho. É natural. Já está introjetado, já está lá dentro. Ele já trouxe essa informação. Mas eu tenho fé que na próxima encarnação isso vai ser natural para mim. Nessa ainda não é. Nessa eu ainda preciso parar, pensar, refletir, avaliar, fazer um esforço para utilizar o recurso do conhecimento em benefício do outro. Ok, já entendi, estou em processo evolutivo, é assim mesmo. Isso assim, eu estou falando do alimento, mas em todas as circunstâncias da nossa vida, é a gente observar na gente mesmo quais são os recursos que a gente já desenvolveu e os que a gente precisa desenvolver, senão eles não vão se tornar naturais nunca. Lembra que eu falei lá no começo que o desenvolvimento do instinto era o princípio inteligente interagindo com o meio ambiente para formar um instinto? Assim, nós vamos formar a nossa inteligência. O espírito, agora, inteligente, interagindo com o meio ambiente, aprendendo os recursos e desenvolvendo a própria inteligência, e introjetando isso, e marcando o perispírito. E de encarnação em encarnação, nós vamos colocando esses recursos mais para fora. E como faltam apenas 3 minutinhos, eu vou voltar aqui ao texto. Ai, gente. De Emmanuel, quando ele fala assim: se os homens vivessem depois daquele monte de supérfluo que eu li aquela hora, no entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si, de certo, a existência na Terra estaria exonerada da grande maioria dos tributos que aí se pagam quase diariamente à perturbação. O que ele está dizendo? Precisamos equilibrar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Aceitarmos o que temos. Aceitação não é passividade, sentar e esperar o mundo cair na nossa cabeça. Aceitação é entender que tudo que eu estou vivendo nesse momento, com o que eu tenho de material, de sentimentos e de relacionamentos, está de acordo com o que Deus me oportunizou naquele momento. Não estou satisfeita? Quero mais? Quero melhorar? Então, que eu vá buscar os recursos para ter mais de acordo com o meu merecimento. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor para com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém realmente à própria segurança. Alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão clara e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor. Então, que a gente tenha sempre em mente que, se a nossa referência é Jesus Cristo, mesmo, e é claro, que a gente ainda não tem condições de atender integralmente ao que Ele nos ensinou, mas que façamos o nosso melhor
dentro daquilo que a gente tem consciência de que está dando o seu melhor, sem se enganar, mesmo que ainda não seja o suficiente para o outro. Porque, para mim, se eu estou sendo honesto com o que eu estou fazendo, eu estou alinhada com o propósito de Deus para a minha vida. Que a paz do Mestre envolva cada coração aqui presente. Graças a Deus.